E aí, pessoal, tudo bem? Vamos em frente? Muito bem. Agora nós temos que perceber a diferença entre o laudo de flora, o inventário florestal e a autorização de corte. Como nós já vimos, o laudo de flora ele auxilia na tomada de decisão. Então o laudo de flora, geralmente, ele é feito dentro do processo de licenciamento ambiental. Ele é anterior à licença prévia, que está dentro dos estudos de impacto ambiental. No laudo de flora, eu vou obter aquelas informações já discutidas anteriormente. Eu vou obter a biodiversidade do local e assim eu vou ter as informações para então fazer as tomadas de decisão, certo? O inventário florestal, ele vai um pouquinho mais além e ele está muito ligado à licença prévia, à obtenção das licenças prévias e das licenças de instalação. O que eu quero dizer com isso? Enquanto que no laudo de flora eu obtenho só as informações de quais as espécies que existem ali, se elas são nativas, se elas são exóticas, se elas estão em status de ameaçadas de extinção, no inventário florestal eu procuro saber o quanto aquela floresta tem de madeira em volume, o quanto ela cresce, as taxas de crescimento em um determinado período. Isso visa a proteção e as políticas públicas de determinados remanescentes florestais, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. O inventário florestal é o procedimento para obter informações sobre as características quantitativas e qualitativas da floresta. Nesse quantitativas e qualitativas, como eu acabei de falar, não é só apenas quais as espécies que existem ali. Vocês logo verão que aqui eu vou obter dados específicos de cada indivíduo arbóreo para saber, por exemplo, o quanto ele tem de madeira, ok? Muito bem. E a autorização de corte? Qual a diferença entre o laudo de flora, o inventário florestal e a autorização de corte? Simples. A autorização de corte é ato administrativo. Depois que eu fizer o inventário florestal, eu elaborar o relatório, eu vou entregar essa documentação ao órgão ambiental competente e ele vai me dizer sim ou não se eu posso fazer a supressão vegetal. Olha só, toma muito cuidado, por experiência própria, tá? Algumas vezes os clientes, eles querem uma autorização de corte, porém, eles não têm o projeto, eles não sabem especificamente o local onde eles querem fazer a supressão. Então aqui eu já vou falar a primeira vez e vou frisar bem. Num laudo de flora, eu só vou analisar a biodiversidade. Eu não vou informar no meu laudo de flora, eu até posso informar, mas eu não tenho a obrigatoriedade. Eu não vou informar em que local específico está cada um indivíduo arbóreo. O que no inventário florestal e principalmente na autorização de corte eu preciso fazer, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, ok? Então o laudo de flora, lembra, é para dizer a biodiversidade que tem naquele local para eu ter uma tomada de decisão mais eficiente, certo? Então, alguns clientes, eles fazem essa confusão. A gente entrega o laudo de flora e ele já quer que aquilo ali seja a autorização de corte. Então, toma cuidado e deixa muito claro isso para o teu cliente. Para eu ter uma autorização de corte, eu tenho que ter o projeto arquitetônico do que ele quer fazer. Eu tenho que ter, por exemplo, as áreas de um loteamento especificamente detalhadas, porque será dentro daquela área escolhida pelo cliente que eu irei fazer o inventário florestal e não um laudo de flora, ok? Na autorização de corte eu preciso mostrar cada uma das árvores que o meu cliente pretende suprimir.
diferentemente do laudo de flora, como a gente viu lá atrás. Ele é um documento que faz um levantamento e muitas vezes a gente tem uma realidade através da estatística, não uma realidade. A gente tem uma abordagem daquele local através de cálculos estatísticos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então, quais são os objetivos do inventário florestal? Inventário de cunho tático. São inventários realizados para atender a demanda de uma empresa florestal, tais como conhecimento da dinâmica da floresta. Aqui a gente está falando de taxa de crescimento, por exemplo. Pensem numa empresa de celulose. Para ela é interessante que uma determinada árvore cresça rápido e ganhe volume. Isso quem vai dizer será o inventário, tá? Da mesma forma, auxilia na elaboração do plano de manejo. Se eu sei a taxa de crescimento da minha floresta, obviamente eu consigo organizar o meu plano de manejo, tá? E aí, obviamente, aqui para finalizar a exploração florestal. Agora, olha só esse aqui, inventário de cunho estratégico. São utilizados para instruir o poder público na formulação de políticas de conservação, desenvolvimento e uso dos recursos florestais. Então aqui, pessoal, vem o que eu estava dizendo ali na questão da autorização de corte. Nesse caso aqui, numa licença prévia, que eu vou entrar com o inventário florestal e posteriormente com a autorização de corte, o órgão ambiental vai ter condições de analisar e dizer se ele me autoriza ou não me autoriza a fazer a supressão da vegetação, tá? Então, olha só. Enquanto lá no laudo de flora eu apenas identifiquei as espécies que ali existem, aqui eu tenho que obter mais dados. Por exemplo, a circunferência, a altura do peito, o diâmetro, a altura do peito, a área basal, o volume, o estado fitossanitário, que é a condição daquela árvore, se ela tem muita epífita, se ela apresenta galhos podres, enfim, eu vou dizer qual é o estado de vida daquele indivíduo arbóreo. Coordenadas de geolocalização, como eu falei, eu tenho que mostrar especificamente onde cada indivíduo arbóreo está, entre outros. Alguns dados aqui eu costumo obter quando eu faço meus laudos de flora. Vocês vão entender mais adiante o porquê, principalmente a circunferência e a altura do peito. Com a circunferência e a altura do peito, eu obtenho o DAP, a área basal e o volume. Por que apesar de eu não precisar fazer isso, eu o faço? Para que o meu relatório fique mais coeso, fique mais forte, fique um laudo de qualidade, que eu vai entregar um produto de qualidade para o meu cliente, ok? Muito bem, então olha só, dá uma olhadinha nessas imagens aqui. Aqui foi um inventário florestal, isso aqui é uma região aqui, aqui de Florianópolis, onde essa empresa, aqui onde eu estou passando o mouse, queria retirar essas árvores, eram 25 indivíduos arbóreos, para ampliar esse estacionamento. Então aqui no canto aqui direito, inferior, vocês estão vendo esses inúmeros pontinhos. Cada um desses pontinhos, esse mapa foi gerado através da geolocalização de cada indivíduo arbóreo. Então, lá em campo, e depois nós vamos ver nos vídeos das técnicas de campo, eu obtive a latitude e a longitude de cada indivíduo, coloquei no programa que gera os pontos e montei esse mapa. Eu preciso informar para o órgão ambiental a posição específica de cada indivíduo arbóreo e depois gerar esse mapa e entregar junto ao relatório. Fica tranquilo que isso aqui a gente vai aprender a fazer também, tá? Então olha só a diferença. Lá vocês só tinham visto as parcelas, lembram que eu tinha mostrado onde tinham mais ocorrências de samambaios? Lá eu só tinha delimitado as parcelas. Eu peguei os vértices das parcelas, os pontos de geolocalização das parcelas, mas não tinham os indivíduos arbóreos lá dentro, porque é um laudo de flora, não é esse o interesse. Aqui no inventário florestal, sim, eu preciso. Então isso só mostra para vocês que o laudo de flora ele é mais simples do que o inventário florestal, tá? Eu não preciso apontar aonde estão os indivíduos arbóreos.
Então, mais uma vez, isso salienta aquela preocupação que eu tenho com você. Saiba diferenciar o que o seu cliente quer, para que você consiga explicar o que você tem que fazer, qual o serviço você tem que vender para o seu cliente. É um laudo de flora? É um inventário florestal? É um inventário florestal mais uma autorização de corte? É apenas uma autorização de corte? Ok? Isso é muito importante. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa diferença entre laudo de flora, inventário florestal e autorização de corte. No nosso próximo vídeo, vamos começar a colocar a mão na massa nesse laudo. Primeira coisa que nós temos que fazer, e bem importante, aprender a fazer um bom orçamento. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!